recebi um diagnóstico de um filho que recebeu o diagnóstico de nível 3 de suporte. E o que é um nível 3 de suporte? Um nível 3 de suporte é uma criança altamente disfuncional, que não olha, que não fala, não brinca, não socializa, que tem comportamentos auto- e heterolesivos, que não come nada, não olha e não responde ao chamado. Pronto, um nível 3 de suporte. Um nível 3 de suporte não significa perspectiva futura de evolução. Ou seja, o mais normal, o mais comum é que uma criança entre 2 e 3 anos de idade, com muitos desafios, receba um diagnóstico de nível 2 e nível 3. Isso é claro, pelas próprias demandas que uma criança de 2 ou 3 anos de idade tem. Esse menino recebeu tratamento, foram quase 5 anos de tratamento, foi muito investimento de tempo, recurso, dinheiro. Ele evoluiu muito bem. Quando ele já tinha aproximadamente 6 anos e a gente já com o coração mais leve, de aquela sensação que deu certo, nós tivemos o nosso segundo filho, o Mateu. E o Mateu proporcionalmente tinha mais prejuízos do que o próprio Noah nessa mesma idade. Ou seja, um autista. Quando eu olho autistas irmãos, eu sei que aproximadamente 10 a 30% das vezes que eu tenho um autista, o outro irmão também será autista. Só que diferente do irmão, que a gente fez a investigação e o diagnóstico com 1 ano e 6 meses de idade, o que é super cedo para a maior parte das pessoas, a gente fez com o Mano, o Mateu, o do meio, muito mais cedo. Com 45 dias a gente já tinha instituído um tratamento. Mediado ao quê? Pai e mãe funcional, a Tatinha, que era uma T, sempre foi a T, bem treinada, e ele foi evoluindo muito bem. Como eu disse, aos 9 meses de idade, o Mateu tinha mais prejuízo do que o Noah. Aos 2 anos de idade, o Mateu basicamente já não tinha mais prejuízos, e ao 3º ano de idade, ele já era uma criança extremamente fluida e não fecha mais critérios. Depois a gente define qual o nome que a gente vai dar para isso. Depois de tudo isso, veio essa princesinha, que nada mais é que uma mistura daqueles dois, mas mais bonitinha, e colocado um laço. Se não tivesse um laço, você poderia escolher quem que ela era, o Mateu ou o Noah mais novinho. Também a tese do meu mestrado, também é um livro que nós publicamos esse ano chamado Autismo em Bebês. Então eu gosto desse tema, eu estudo esse tema e esse tema faz parte da minha vida. E não só por isso, é porque onde a gente vê grandes resultados é justamente na precocidade. Lili falou isso. A gente pode pegar desde a Grécia Antiga, desde os gregos, da época medieval, tem um consenso. A infância é um solo que nós podemos construir absolutamente tudo, diferente de outras idades da vida. E agora nós estamos aqui com o Dr. Tiago Castro, no primeiro Congresso Baiano de Neurodiversidade. Não é isso, doutor? É isso mesmo, Gira. Eu fico muito feliz de estar com você, pela sua história de mãe atípica também, que defende essa causa há muito tempo, e aqui nesse estado maravilhoso chamado Bahia. Qual a importância para as famílias e para toda a sociedade um congresso como esse, que está sendo um sucesso? Sim, Gira, o que essas meninas fizeram aqui é incrível, porque o autismo, o TDAH, a neurodiversidade é uma realidade na escola, é uma realidade no ambiente de trabalho, é uma realidade principalmente na família, e na família mais pobre, que tem menos acesso, menos tratamento. E reunir aqui 1.300, 1.400 pessoas profissionais para serem replicadores do conhecimento tem um papel fundamental, até mesmo no papel da inclusão. O senhor vê que com essa quantidade de pessoas, a gente vê como as pessoas estão buscando informação, Sim. Cada vez mais. E isso muda muita coisa, né? Sim, e o público baiano está de parabéns, justamente por eles se dedicarem a vir, passar aqui o final de semana aprendendo. São quase 20 horas de formação com grandes especialistas. E, lógico, esse interesse demonstra a urgência também que nós estamos vivendo quando a gente está falando de transtornos. Quais são os maiores desafios que o senhor vê, que as famílias encontram, principalmente quando recebem esse diagnóstico? Dira, as famílias estão adoecidas. Em maior ou menor proporcionalidade, elas estão adoecidas. Então a gente fala, é falta de tratamento, é falta de acesso, mas o papel é que essa mãe está sobrecarregada. Fazer com que essa mãe saia da inércia, fazer com que essa mãe busque ajuda, é muito difícil. E aí ela acaba recorrendo ao que ela tem. O que ela tem hoje são as telas, que na contramão atrapalha muito o desenvolvimento das crianças. É uma rotina que não é organizada, essa criança dorme tarde, cada dia é um jeito, cada dia é um lugar. Então acho que o grande desafio é aumentar esse nível de consciência do que a família pode fazer diante de uma família que está adoecida. E com a família adoecida é muito mais complicado, né, doutor? Muito. E por isso a gente, quando olha o autismo, a gente tem que olhar a família e não apenas o autismo.
Perfeito. E aí, falando em telas, eu estava conversando com a outra doutora, eu estava falando para ela, como mãe atípica principalmente, a gente recorre a essas telas porque a gente também tem outros filhos, tem outras demandas, tem outras coisas, mas o que colocar no lugar dessas telas? O que dá para eles no momento que a gente precisa também fazer outras coisas? É pesado, mas assim, é presença. A presença é importante. Eu poderia tentar justificar muitas coisas, mas se a gente tivesse alta responsabilidade de entender que isso impacta negativamente e que eu tenho que mudar, porque se nada mudar, nada mudará. Se na segunda-feira que vem continuar os mesmos hábitos, você vai ter o mesmo filho. A gente pode ter o mesmo filho, mas com um comportamento diferente, mas para isso eu preciso de um pai e mãe que vai falar assim, eu preciso deixar, e porque os pais fazem também, um pouco mais das telas, eu preciso deixar as redes sociais, eu preciso deixar o jogo de futebol, porque nessa idade é importante eu estar focando no meu filho. E qual a importância, doutor, de quanto mais cedo aquela criança ter o diagnóstico, aquela família ter o diagnóstico dessa criança? O diagnóstico mais cedo importa mais do que o tratamento com mais qualidade. Então, se eu faço um diagnóstico com 9 meses, 11 meses, 15 meses, eu proporciono, mediado à neuroplasticidade, muito mais expectativa para essa criança. No autismo, a maior parte, Gira, a gente consegue sair do nível 3 para o nível 1 em 2 a 4 anos, mas se o diagnóstico for cedo, o tratamento adequado e a genética é favorável, o que é a maioria dos autistas. E o que está faltando para que essas famílias tenham cada vez mais cedo esse diagnóstico? Médico da atenção primária à saúde e pediatras fazerem diagnóstico, porque o médico da atenção primária à saúde pode fazer diagnóstico, só que hoje ele só encaminha para o neuro, não tem neuro. O pediatra deveria encaminhar, fazer o tratamento, mas ele encaminha, porque quando eu penso em neurologistas eu não tenho 1.000 no Brasil. Quando eu penso em pediatras, eu tenho 50 mil. Quando eu penso em médicos do pós-saúde, eu tenho mais 50 mil. Ou seja, eu tenho 100 mil médicos que poderiam fazer um diagnóstico precoce, que cuidam do bebê de forma puericultura, mas eles não fazem por falta de capacitação. Eu mesmo formo médicos e vejo na prática a falta de habilidade dos médicos da atenção primária e pediatras de fazerem diagnóstico. Isso muda tudo, não só eles. O enfermeiro da atenção primária, o assistente social, a rede primária de fato fazendo esse processo. Meu Deus, quanta informação, doutor, que maravilha. E agora uma pergunta também como mãe, que eu acho que acomete também muitas famílias, doutor. A gente se preocupa muito com a autonomia dessas pessoas na idade, na vida adulta. A gente foca muito nelas enquanto crianças, mas a gente também tem que entender que essas pessoas virarão adultos. Sim. E a autonomia dessas pessoas? Bom, um grupo dos autistas, aproximadamente 10%, não serão funcionais. E nesse grupo nós não temos uma política pública que tenha casa, tenha espaços, a gente precisa discutir sobre, mas não existe, hoje não existe, essa é uma tristeza. Aí fica o quê? São aqueles casos na internet, acorrentados, presos, batendo no pai e na mãe, e essa é uma responsabilidade do serviço. O outro grupo, os 90%, a gente tem que focar no diagnóstico precoce e tratamento adequado. Mas esse grupo a gente precisa realmente de estruturas físicas e uma abordagem específica de um bom treinamento de pessoas que a gente vai precisar encontrar. Tem uma coisa, Dira, há muito tempo atrás a gente foi nessa política contra os manicômios e tá tudo bem, eles não funcionavam daquele jeito, mas acabar com eles, a gente acabou com um lugar de pessoas que tinham saúde mental extremamente comprometida. Para onde eles vão depois que seus pais morrem? Para onde eles vão depois que as pessoas se perdem? Então a gente não tem casas para essas pessoas. E aí essa pessoa vai ser o quê? É a pessoa da rua, vai ser assassinado, vai ser morto, vai ser espancado, porque ele é um ser disfuncional, né? E eu quero aproveitar a presença do doutor aqui, ele fala e eu me emociono. Obrigado. Porque eu, como mãe, o meu maior medo, o meu maior receio, eu sei que as outras pais e mães também têm esse medo, é uma realidade. E eu quero aproveitar esse momento para deixar um apelo aqui para o poder público, para as famílias, para todas as pessoas que puderem se unir, pensar em um programa, pensar em uma solução, pensar em uma política pública nesse tema de acolhimento das pessoas com deficiência na idade adulta e órfãos. Sim. Isso é muito importante pensar, sim, doutor. Um dos maiores medos da mãe é o que vai acontecer depois que eu morrer. E a gente precisa tirar esse medo. Mãe não precisa ter mais esse medo, né? Ela tem que focar em como eu crio bem meu filho. Exatamente. E para concluir, eu quero te agradecer muito a sua participação e quero que o senhor deixe uma mensagem aqui para as famílias da importância de um dia como esse, das informações, no que a gente pode transformar com um congresso como esse. Força para essas famílias, que Deus abençoe muito a vida delas. Eu sou cristão, eu sempre vou ter falas que levam um pouco de fé. Não é só terapia, não é só família, você tem que orar, você tem que acreditar, você tem que se dedicar nesse processo.
e a sua jornada, eu não sei porquê é a sua jornada. A minha pequenez não me permite entender porquê, mas eu entendo o meu porquê. E o meu porquê está aqui hoje, fazendo a diferença, falando com você e capacitando pessoas. Então que cada um nessa sua jornada, o seu porquê está aqui, ó. Você já tem o seu porquê forte, então que cada um possa encontrar o seu porquê.